Olá, tudo bem, pessoal? Hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico, cara, eu não vou perder. É lógico que eu não vou perder essa polêmica que teve essa semana. Você acha que eu vou perder? Eu não vou perder. Pode ser sobre crônica, pode ser romance e poesia. Aliás, sejam bem-vindos e bem-vindas ao maior canal de poesia desse YouTube. Se você não é inscrita, se você não é inscrito, se inscreva e já curte, porque olha, hoje a gente vai destrinchar uma polêmica que aconteceu essa semana sobre o que é e o que não é literatura e o que é forma e conteúdo. Forma e conteúdo. Estamos no século XXI e ainda o pessoal fala sobre forma e sobre conteúdo. É lógico que a gente vai falar sobre pessoas aqui que são muito bem lembradas pela academia, lembradas pelo mercado literário das traduções do russo, que é a Aurora Bernardini. É isso mesmo, a Aurora Bernardini, aquela notícia que aconteceu de que a Aurora, que é uma crítica literária, que é tradutora, que já foi professora da USP, falou que a galerinha do best-seller, Itamar, Arnaud e Ferran, eu não vou falar muito desses nomes porque eu não ganho nada com isso. Inclusive, eu não ganho nada falando sobre literatura e poesia aqui. Muito pelo contrário, eu aprendo comigo mesmo e aprendo com vocês nos comentários. Vamos lá, o que aconteceu? Essa matéria foi publicada na Folha, Ilustríssima. A Ilustríssima é dedicada primordialmente em literatura. Não necessariamente a Ilustríssima fala sobre, sabe, forma e conteúdo. A gente vai analisar o que aconteceu aqui nessa matéria que teve de uma moça chamada Carolina Azevedo, tá? Então o tabloide aí vai aparecer na tela. Itamar, Arnaud e Ferrante são interessantes, mas não literatura, diz Aurora Bernardini. Eu não conhecia a Aurora. Fiz uma pesquisa bem breve. Aqui eu não vou fazer aula de nada aqui. É só uma conversa entre eu e você, uma conversa bem de boas. A Aurora é uma crítica literária, tradutora, que traduziu clássicos da literatura russa. E também alguns italianos, se eu não me engano. Tá? O que aconteceu? Essa notícia sobre esse título polêmico que ocorreu, eu acredito que nem 5% leu. Nem 5% leu. Interpretou o título como se fosse a matéria completa e a partir dali começou a difamar opinião por lá, opinião de cá. Ninguém leu. O assunto é interessante porque o assunto visa a gente pensar como está a literatura no Brasil. E como a gente pensar como está a literatura no Brasil é pensar como é que os livros estão sendo valorizados. Só que eu não vou passar pano para ninguém aqui. Não vou passar pano para Aurora. Por quê? Você dizer o que é literatura e que não é literatura, eu acho que já é forçação de barra. Só que essa afirmação não é desse artigo que foi publicado recentemente. É de um outro artigo de uma ensaísta, que é uma ensaísta aqui, que está no próprio artigo. Vai ser um pouco difícil de você ler também a matéria. Por quê? Porque você tem que assinar a folha para ler. Aí já começa por aí. Se ninguém lê, imagina se você tem que pagar um conteúdo que é sobre jornalismo literário. Rapaz, ninguém aqui no Brasil paga isso, a não ser Voz Me Ser e as pessoas sérias da literatura, né? Alguns canais sérios aí, eu acredito que tenha, pelo menos, né? Tá. Então, sobre não é literatura, é de uma outra moça aqui, ó. Que é, no meio do texto, fala o seguinte, que sobre ser literatura e não ser literatura, é sobre um artigo diferente da ensaísta Valnice Nogueira Galvão, que foi publicado na Folha num outro momento. Eu vou colocar aqui para você dar uma lida. E que ela falou o seguinte: a professora, no caso a Aurora, defende que escritos que trocam significante por significado podem até ser interessantes, mas não são literatura. Não são literatura, de novo, eu acho que é uma frase forçada. Não falo que é reaça. Todo mundo fala, não, isso aí é reacionário. Pode até ser. Tá, beleza, pode ser,
Vamos supor que é. Só que essas nomenclaturas aí que o povo usa aqui, usa ali, que é conservador, que não é conservador, ele acaba diminuindo e fica só num burburinho, numa fofoquinha literária que todo mundo fica oriçado, né? Engraçado. Fofoca aqui é da hora, né? Agora, você discutir sobre uma coisa interessante que é o mercado literário brasileiro, ninguém fala. Só fica atacando um e o outro. Só que coitada, que essa matéria, ela foi publicada com um trechinho desse aí, dentro dessa matéria, que fala não só sobre isso, não só sobre os problemas do mercado literário brasileiro, mas fala sobre a vida um pouco da Aurora, fala das experiências que ela tem e que fala principalmente de uma tradução que ela está fazendo de um autor aqui. Eu vou ler para vocês também mais tarde, tá? Uma coisa que a gente vai fazer aqui depois. Então, o que é também que ela falou sobre o significado e significante? Na letras, né? Você que está aqui, a gente está conversando como se fossem amigos aqui no boteco. Significado e significante. O significante seria o conteúdo, o significado a forma. As duas se convergem, as duas se complementam. E o que ela quer dizer? Que na verdade tem pouca forma. Tem pouca forma. Que convenhamos, se a gente for falar dos romances que estão sendo mais vendidos, que a própria Folha fala. A própria Folha colocou uma listinha dos maiores livros do século XXI. Tipo, nem terminamos, estamos bem no comecinho, já tem como se essas literaturas fossem unânimes, assim, não fossem passíveis de crítica e que o tempo que vai passar não exclui uma coisa e a outra, né? O motivo de que eu estou aqui gravando o vídeo para vocês sobre essa polêmica é o seguinte: temos que questionar sobre as obras, sobre o que está sendo discutido no mercado literário, e não temos que passar pano também para toda e qualquer opinião, tá? Aqui também não é isento. Aqui a gente fala que tem coisa boa e tem coisa ruim. Eu não falo de coisa ruim porque eu não quero perder meu tempo. Eu não quero... Pra começo de conversa, se eu vejo que o livro tá vendendo muito, se eu vejo que muita gente tá falando, mesmo no TikTok e YouTube, eu já torço o nariz, sabe? É o meu jeito. Ah, Raul, mas esse seu pensamento, você tem que se abrir para as possibilidades. Tá bom, eu abro para as possibilidades em que o meu trabalho vai ser bem sucedido. Pelo menos 80% eu vou melhorar, sabe? Eu vou expandir um pouco disso. Eu não vou só reter o conhecimento, eu vou tentar passar para outras pessoas. Eu acho que o conhecimento ele tem que ser defasado, não sei nem do que eu tô falando. Eu acho que o conhecimento ele deva ser passado, sabe? E com honestidade. O que eu venho aqui fazer é passar um conteúdo de honestidade, sabe? Eu fui ler a matéria. Eu não quero ficar gritando. Ó, eu gostaria de falar uma coisa pra você também. Eu não vou gritar pra ninguém. Não vou colocar A contra B. Não vou colocar B contra A. Sou uma pessoa que tem convicções políticas assim como você. Eu tenho minhas convicções, só que não é por isso que eu vou ficar gritando e pra querer chamar a atenção de ninguém. Eu venho aqui para trazer um conteúdo que, além de estabelecer um consenso crítico, ele manifesta como motivação o quê? Você buscar por si mesmo, sabe? As coisas estão muito mastigadas, as coisas estão muito bem organizadas, sabe? A gente tem que quebrar essa bolha, furar essa bolha, e a gente tem que buscar aprender consigo mesmo também, sabe? Aprender consigo mesmo, você tem que ser autônomo. Você tem que ser, sabe? Você tem que procurar uma coisa que você tem dúvida. Beleza, cara, tudo bem você ver o criador de conteúdo, você vir aqui ouvir esse rosto desse poeta, desse tradutor. Tá tudo bem, mas, cara, vai atrás de você mesmo. Não seja preguiçoso. Eu acho que o que eu mais falo nos vídeos é isso. Faça seu trabalho, faça a lição de casa, vai ler, vai ver o que você acha sobre isso. Sabe? É muito bafafá, muito burburinho, cara. Nas outras artes não tem tanto isso. Por que só na literatura, tá?
Por que só na literatura? Tá, beleza, tem a arte que é mais popular, não ligo pra isso, mas por que na literatura você tem que ser só a fofoquinha, só o que ganha hype é o que importa? Entende? Por isso que esse é o melhor canal de poesia do YouTube. É o canal que, sabe, não sei nem mais o que dizer. Leia a matéria, tá? Leia a matéria. E o engraçado é que eu tô dando risada de tanta gente que tá falando que não leu e tá só batendo por bater, e a galera, ai meu Deus, você tem razão. Ai, você tem razão de tudo. O pessoal, quem liga se importa com a crítica? Beleza, eu também não me importo com a crítica, cara. Eu não me importo, eu leio tanta coisa ruim por aí. E daí? Tá, mas também é escolha. É escolha também. Se eu quiser ler só coisa boa que os críticos falam que é coisa boa, eu quero ler, e daí? Eu gosto de ler crítica, sabe? Crítica literária. Qual que é o problema? Eu acho que o Brasil hoje tem um preconceito de quem é erudito, cara. Quem quer ser inteligente, não pode. Você não pode ser inteligente, tá? Você tem que só ficar replicando matéria de jornal, falando meia abobrinha e já era. Entendeu? Cara, pra que esse preconceito com gente erudita também? Pessoa que quer, sabe? Não para, meu. Não. Que coisa chata, sabe? Erudito não é igual a conservador. Erudito não é igual a conservador, tá? São pessoas que estão se dedicando para as outras, tá? Nenhum erudito, mano. Ó, todas as pessoas que são sérias, naquilo que está fazendo, que eu conheço, são pessoas honestas que passam conhecimento para alguém. Geralmente não ganham nada com isso. E geralmente são pessoas boas, que fazem o melhor tipo de arte aqui no Brasil. Só que eu não falo de boca pra fora. Sabe por quê? Porque eu estou lendo esse livro aqui maravilhoso. Não é pedagogia em forma de literatura contemporânea. Isso aqui eu me apaixonei por essa mulher. Eu me apaixonei. Só leia. Tá? Louças de Família. Eu não tô falando desses livros que são best-seller porque eu não tô ganhando nada. Eu também não tô ganhando nada com a Eliane. Já tá muito bem estabelecido. Também não tô ganhando com o Paulo Henriques Brito. Tá? Com o Paulo Henriques Brito. Eu não tô ganhando dinheiro pra dizer que isso aqui também é uma literatura, uma boa literatura. Sem falar de alta literatura. Não existe alta literatura nem baixa literatura, tá? Que fique bem claro. Eu vou ler um poema aqui pra vocês, que é sobre também o que eu tô dizendo sobre forma e conteúdo, e que eu não vou dizer o que é esse poema. Eu quero que você só sinta, tá? Sinta e segue o fluxo. Ao leitor, Paulo Henriques Brito. Se fosse o ser quem fala no poema, eu calaria a boca. E até possível que eu escutasse um pouco. Sem problema, seria, eu sei, um papo de alto nível. Mas esta fala aqui, garanto, vem de um mero estar minúsculo, mortal, prosaico e costumeiro. A voz de alguém que, embora sonhe no condicional, habita na vigília o indicativo e fala sempre na primeira e singular pessoa que está lendo. Agora e aqui, como qualquer ser vivo com o dom da palavra, a trapaceira, tal qual faz quem me lê neste momento. É um soneto. Eu não senti a rima. Eu não senti que tem 14 versos. Eu senti que é uma conversa. Eu senti que é uma conversa. Poderia dizer que não tem forma, mas tem conteúdo. Eu poderia dizer. Mas o conjunto dos versos faz com que essa forma se dilua no conteúdo, na substância. Eu gosto de dizer de substância. Como se fosse um copo com água. A água se torna um copo. Embora seja forma cilíndrica e aberta na parte superior, a água está disposta, a substância está disposta nessa forma. E veja que tem gelos na água. E quando ocorre quando a temperatura baixa, o copo, veja, o copo é a forma da substância. Ele está suado. Por quê? Porque é um elemento substancial. Porque a forma, ela está junto com o conteúdo.
esse que é o grande, sabe? Sabe por que não dizem isso? Porque ninguém tá interessado, na verdade. Estão interessados em, ó, buchicho. Buchicho. O pessoal tá interessado em ganhar prêmio, em dar o tapinha nas costas, ter contatinho jabuti pra ganhar o prêmio, ter contatinho da galerinha jurada dos prêmios. Não estou deslegitimando os prêmios, mas é quase por aí. É quase por aí. E os jabutis, antes de ganhar prêmio, é uma coisa. Depois de ganhar, é outra.